Bíblica. Os maltratados aqui são aqueles que estão dentro de um contexto de condições precárias. Os maltratados aqui são aqueles que estão esquecidos, rejeitados, à margem da sociedade. A Bíblia diz que devemos nos lembrar dessas pessoas que estão vivendo nessas condições precárias. O interessante é que o Senhor Jesus, o maior missionário de todos, nunca se esqueceu de ninguém. Até no dia da sua morte, no momento da sua crucificação, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 42, que estava Jesus entre dois ladrões, e o ladrão que se arrependeu disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor respondeu para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus estava dizendo para ele: eu não me esqueço de você. Deus quer despertar a memória missionária da igreja. O interessante, irmãos, que antes de Jesus se ascender aos céus, Jesus reuniu os seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, Jesus vai dizer para eles: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deus não trabalha. Deus trabalha com igreja que tem memória. E aqui eu quero abrir um entre parênteses para fazer uma pergunta. Você tem se lembrado daqueles que estão debaixo do viaduto? Você tem se lembrado daqueles que estão com fome? Você tem se lembrado daqueles que não têm do que se vestir no frio? Você tem se lembrado daqueles que estão vivendo em condições mais precárias do que a sua? Porque missões é se lembrar do próximo. Deus não trabalha com crente que tem amnésia, que passa pelo próximo e finge que ele não está ali. É como a passagem do bom samaritano. Passou ali o sacerdote, passou o levita, mas somente o bom samaritano estendeu a mão para aquele homem. Deus não precisa de levita com amnésia, Deus não precisa de sacerdote com amnésia, mas Deus está levantando uma geração de bom samaritano que se lembra de estender a mão para o próximo. Aleluia! Deixa eu ver se tem aqui crente que se lembra do próximo. Levanta a sua mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Deus nos ensina a se lembrar, porque o próprio Deus tem memória, e a memória de Deus é infalível, não é verdade? A Bíblia diz que Deus se lembrou do seu povo que estava em aflição no Egito, Êxodo 3, versículo 7. E Deus desceu para visitar e livrar o seu povo, porque o povo estava em aflição. Isaías 49, no versículo 15, a Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer do seu filho, mas todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A missão nos ensina a ter memória. Lembrai-vos dos presos e
e dos maltratados. Você tem se lembrado de quem essa noite? De quem foi falado aqui, irmãos? Que você pode ser um missionário dentro da sua casa. Que coisa bonita. Quando você abraça um sobrinho para cuidar dele, você está sendo um missionário. Quando você está evangelizando um parente, você é um missionário. Quando você está dando testemunho, você é um missionário. Eu sinto a graça de Deus aqui. Porque falar de missões hoje é algo muito difícil, irmão. Porque a igreja caiu no comodismo. A igreja não quer sair. Mas a palavra igreja no latim é eclésia, tirados para fora. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, sai para fora. É isso que Jesus falou para Lázaro depois que ressuscitou. Lázaro, vem para fora. É isso que Jesus está falando para a igreja missionária. Igreja missionária, saia de dentro de quatro paredes, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a primeira lição aqui é que a missão nos ensina a ter memória. A segunda lição que eu quero extrair do texto é que a missão nos ensina a ter compaixão. Diga comigo, compaixão. Compaixão. Olha o que o texto diz, irmãos: como sendo vós mesmo também no corpo. Se está cortando na carne do meu irmão, está cortando na minha carne também. Meu Deus, aleluia. Compaixão, irmãos, é sentir, compreender e entender a necessidade do próximo. Vem do verbo compadecer, sofrer junto. É isso que é compaixão. Olha o que a Bíblia diz: como sendo vós mesmo também no corpo. Então, missão nos ensina a ter compaixão, entender a necessidade do próximo, ter piedade, ter ternura. A missão, ela nos ensina a ter essa compaixão na nossa vida. E quando nós falamos de compaixão, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. E não teve ninguém nessa terra que teve mais compaixão pelo próximo do que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. E quando a Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão, nós entendemos que Jesus estava sofrendo junto com a pessoa que estava em sofrimento. Jesus estava sentindo a dor daquela pessoa. Jesus estava se colocando no lugar daquela pessoa. Então entenda isso. Todas as vezes que você está sofrendo, o Espírito de Deus está gemendo com você. Todas as vezes que você está em sofrimento, aleluia, o Espírito de Deus está com você. E a compaixão de Cristo se manifesta na tua vida. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus no capítulo 14, versículo 13, nosso pastor leu aqui, que depois da morte de João Batista, Jesus entrou no barco, mas a multidão era muito grande que seguia Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão, diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, que Jesus, vendo aquela multidão muito grande, irmãos, Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. E ali Jesus curou os enfermos. E depois que Jesus curou o enfermo, irmão, os discípulos disseram: Senhor, a multidão é muito grande.
Despede eles para eles irem embora, porque eles precisam comer. Jesus falou: não, traz esses 5 pães que está aí, traz esses peixes que estão aí, porque eu não vou despedir ninguém com fome daqui hoje. Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, curou, operou milagre. Está entendendo? Quando a compaixão de Jesus se manifesta na nossa vida, é porque tem milagre para acontecer, meu irmão. Esse sofrimento não é em vão, mas é para o nome de Jesus ser glorificado na tua vida. Se você puder levantar a tua mão, porque eu recebo graça de Deus aqui para te dizer que a compaixão de Jesus está se manifestando na tua saúde essa noite. A compaixão de Jesus está se manifestando dentro da tua casa essa noite. Se você puder levantar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas no capítulo 7, no versículo 13, Jesus estava entrando numa aldeia por nome de Naim, pastor Wallace. E ali vinha uma viúva que havia perdido seu esposo e agora perdeu seu filho. Quando Jesus chegou na porta da cidade, nem entrou na cidade, irmão. Chegou na porta da cidade, bateu de frente com o funeral. No capítulo 7, versículo 13, a viúva chorando, diz a Bíblia, e Jesus vendo-a, naquele estado, naquela condição, perdeu o esposo, perdeu o filho, chorando, diz no versículo 13, Jesus olhando para ela, moveu-se de íntima compaixão e disse: mulher, não chores. Jesus tocou a mão no esquife e disse: menino, levanta. Aleluia, e ele se levantou. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter a compaixão de Jesus na nossa vida, irmão. Aleluia. Tem crente que não tem compaixão por ninguém, tem coração de pedra, não consegue enxergar o sofrimento do próximo. Tem crente que diz que bandido bom é bandido morto. Tem crente que diz que tem que apodrecer na cadeia. Tem crente que diz que tem que sofrer mesmo. Vou falar tudo, irmão. Tem crente com coração pesado, que olha para o morador de rua e diz: ele está nessa porque ele quer. Jesus não, irmão. Jesus tinha ternura. Jesus olhava para o sofrimento e chorava junto, irmão. Jesus queria resolver aquele problema daquela pessoa, de alguma forma, de alguma maneira. Ele queria estender a mão para ajudar, porque ele tinha compaixão na vida dele, querido. Recebe, igreja. O crente tem que ter compaixão. Para com esse negócio de ajudar e falar que ajudou, para dizer que ajudou e fez. Você não precisa disso. Quem tem compaixão não precisa mostrar nada, só precisa ir lá e fazer o nome de Jesus ser glorificado. Deus está dizendo que está enchendo corações de compaixão aqui. Você vai olhar para o seu próximo de forma diferente essa noite. Glória a Deus. Diga: eu vou olhar com o olhar de Jesus, com o olhar missionário. O olhar missionário não julga. O olhar missionário não tem preconceito. O olhar missionário não coloca ninguém no inferno. O olhar missionário não coloca ninguém para fora da igreja. O
Senhor. Sinta a graça de Deus aqui. Terceira missão aqui, irmãos, lições que a missão nos ensina. É ter senso de justiça. Diga comigo, senso de justiça. A missão nos ensina a ter memória, a ter compaixão. E lendo aqui esse texto, o Espírito Santo me fez enxergar algo importante, que as missões nos ensinam a ter senso de justiça. Eu fui estudar um pouquinho, eu pesquisei, irmãos, que senso de justiça é tratar todos de igual modo, é dar a todos a mesma chance. Ter senso de justiça é ter harmonia social, é promover o respeito, independente de quem seja. Olha o que a Bíblia está dizendo. Lembra do preso. Ele cometeu delito, mas a Bíblia está mandando a gente lembrar dele, visitar ele. Isso é senso de justiça. Sabe o que é senso de justiça na Bíblia? Senso de justiça na Bíblia é você olhar para a pessoa que tem fome, você dá comida a ela. Ter senso de justiça na Bíblia é você ver que a pessoa não tem o que vestir, você dá uma roupa para ela. Isso é justiça de Deus. Ter senso de justiça é olhar pelos injustiçados e você ser a boca deles, daqueles que não podem lutar pelo seu direito. Provérbios capítulo de número 31, versículo 8 diz: abre a tua boca a favor do mundo e pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, missões é ter senso de justiça. Se você não tem senso de justiça, você não pode ser um missionário. Se você não tem senso da justiça de Deus na sua vida, você não pode fazer missões. Porque olha aqui no capítulo 8 de João, Jesus aplicando o senso de justiça. Chegaram os escribas e fariseus com uma mulher apanhada em ato de adultério. Disseram: Senhor, na lei de Moisés, a lei manda apedrejar. Estava ali, irmãos, os escribas, os fariseus, querendo pegar Jesus numa certa artimanha, todos já preparados para apedrejar aquela mulher, com pedras pesadas na mão, porque escriba e fariseu adoram apedrejar quem pecou, né, irmão? Mas enquanto eles estão ali preparados para apedrejar, diz a Bíblia que Jesus está de cabeça baixa, com o dedo escrevendo na areia. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jesus: o que você escreveu naquela areia? Glória a Deus. E diz a Bíblia que eles disseram: Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. Então Jesus, ainda escrevendo, olha para os escribas, para os fariseus, olha para a mulher e aplica o senso de justiça. Aquele entre vós que não cometeu nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Jesus abaixou a cabeça e voltou a escrever. Quando a mulher se aproximou de Jesus, Jesus disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Jesus, só tinha pedra no chão. Jesus foi todo mundo embora. Jesus disse: eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Aleluia. Olha o senso de justiça de Jesus. Ele entra na causa para te defender. Se você puder levantar a sua mão e glorificar ao nome do Senhor Jesus, porque o senso de justiça é fazer bondade, o senso de justiça é se comportar
é ter amor no seu coração, irmão. Isso é a justiça de Deus. Ter justiça de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 25, 35. Estivesse nu e não me deste de vestir. Tive fome, não me deste de comer. Fui forasteiro e não me hospedaste. Estive enfermo e preso, não me visitaste. Então os justos perguntaram: Senhor, mas quando te vimos com fome e não te deste de comer? Quando vimos o Senhor nu e não te dessemos de vestir? Ou preso e não fomos te visitar? Jesus falou: quando fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, estão fazendo a mim. Aleluia! Quando você faz ao próximo, você está fazendo para o reino de Deus ser glorificado. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6: bem-aventurados sois vós que têm sede e fome de justiça. Jesus, o maior missionário, ele teve memória. Jesus, o maior missionário, ele teve compaixão. Jesus, o maior missionário, ele teve senso de justiça, e ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem pode se colocar de pé nessa noite? Aleluia! Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que nós fomos feitos justiça de Deus por intermédio de Cristo. Aonde você estiver, você é instrumento de justiça de Deus na terra. Aonde você estiver, você deve manifestar a compaixão de Cristo na tua vida. Aonde você estiver, você deve se lembrar do seu próximo. Deus está falando ao meu coração que Ele está levantando missionários aqui essa noite. Deus está levantando pessoas que vão para o campo essa noite. Tem pessoas que estão dizendo aqui: pastor, eu tenho vergonha de pregar, eu tenho vergonha de evangelizar, eu tenho vergonha de dar um panfleto, eu tenho vergonha de dizer que Jesus te ama. Mas Deus está dizendo que está arrancando a vergonha do teu coração e vai te levantar um missionário nessa terra. Oh, eu sinto a presença de Deus. Porque quando Deus me tirou do candomblé e da Umbanda, eu não vim aqui falar da religião de ninguém, mas foram 3 anos de Umbanda, 7 de candomblé. O culto afro começava às 7 horas da noite, terminava às 7 horas da manhã do outro dia. No meio da sessão espírita, irmãos, aquelas pessoas, quem já foi no terreiro sabe, aquelas senhoras de idade, missionário, com 70, 80 anos de idade, rodava a noite toda, prestava o corpo para os espíritos incorporados.